Bom dia a todos vocês que estão agora conosco, juntos, para nós prestarmos um culto de louvor e de adoração ao nosso grande Deus, ao Deus que nos ama imensamente em todo o tempo. E é por isso que eu quero começar esse culto lendo 3 versículos do Salmo 27, que nos falam como nós podemos confiar em Deus. Então eu vou ler os versículos 3, 4 e 5. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Talvez você esteja se sentindo assim acuado, cercado por um exército, como Davi estava quando escreveu este salmo. Talvez você esteja se sentindo ansioso, com medo, por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Mas eu queria exortar você, logo no início desse culto, não deixe de confiar no nosso Deus. Não deixe de buscar o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele te ama, Ele está no controle de todas as coisas. Faça como o salmista, coloque-se na presença de Deus, contemple a bondade de Deus e busque a sua direção em todo o tempo, porque Ele vai te guardar, Ele vai te proteger e Ele vai te colocar em segurança sobre uma rocha. Confie em Deus. Vamos todos confiar em Deus. Esta é a palavra que eu quero dirigir a você que está aí agora em casa, acompanhando conosco. Deus te abençoe, Deus fale ao seu coração nesta manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, que privilégio poder entrar na tua presença para prestar a ti um culto de gratidão, um culto de coração, um culto em espírito e em verdade. Obrigado pela tua presença conosco. Obrigado porque o Senhor é um Deus ativo, um Deus presente, um Deus que abençoa, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que dá segurança. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Recebe o nosso louvor e fala ao nosso coração, fala ao coração de todos os que estão aqui conosco agora, que vão assistir esse vídeo, que esta palavra realmente seja uma palavra vinda do Espírito Santo para todos nós e venha nos transformar nesta manhã. E através das músicas também, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez. Agora nós vamos louvar a Deus com uma canção. Majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti
Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, e a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Preste bem atenção, irmãos, que eu quero passar para vocês um aviso, né, dividido em duas partes. Nós nos reunimos essa semana com a liderança da igreja e tomamos a decisão de não retornar agora imediatamente aos nossos cultos ou aos nossos trabalhos presenciais. Embora o poder público tenha autorizado as reuniões religiosas, nós entendemos que o caso da pandemia ainda é sério, a situação ainda é perigosa. Então nós vamos reunir lá em 25, 30 pessoas, ainda há o risco de contaminação. Então nós preferimos aguardar mais alguns dias, mais algumas semanas. No mês de maio provavelmente muitos serão vacinados, inclusive eu e a Maria José. Então nós vamos aguardar, né? A vacinação vai chegar até os 50 anos, provavelmente, e aí a partir de junho nós repensamos essa situação. Mas até lá nós vamos mudar a nossa
o nosso método de culto. Nós vamos começar a gravar ao vivo, lá na igreja mesmo, na comunidade Amor e Vida. Mas nós vamos estar lá só apenas eu ou o pregador, quem vai pregar, o conjunto de louvor e o pessoal da multimídia. Então nós vamos reunir no máximo em 10 pessoas e o culto será transmitido todos os domingos às 10 horas ao vivo para você. Então não deixe de acompanhar as mensagens, não deixe de orar na sua casa, não deixe de acompanhar os nossos estudos. Nós vamos divulgar mais um estudo bíblico, Construindo sobre a Rocha. Continue orando pela igreja, continue buscando a Deus, não deixe de fazer isso. Então logo, mais um pouco, nós estaremos novamente juntos, seguros e protegidos pelo nosso Deus. Amém? Um abraço para todos vocês. A nossa mensagem de hoje, ela está baseada no livro do profeta Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na mensagem de hoje. Assista uma vez, assista 2 vezes e deixe Deus falar ao seu coração. Deixe que o Espírito Santo traga a transformação que você precisa nessa época que nós estamos vivendo. Então eu quero ler 2 versículos que estão lá no capítulo 4. O versículo 1 e 2 vocês vão ver aí na tela. Acompanhem comigo, por favor. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O nome Malaquias, ele significa meu mensageiro. Este livro foi escrito alguns anos depois que o povo de Judá retornou do cativeiro da Babilônia, reconstruiu o templo e reformou os muros ao redor de Jerusalém. Malaquias, então, como mensageiro de Deus, ele faz uma séria advertência a todo o povo, a começar dos líderes. Então, a melhor tradução para as palavras de Malaquias neste livro é despertamento. Despertamento. A intenção dele é despertar os judeus para que eles se arrependam e se voltem para Deus, para o Senhor dos Exércitos, mesmo em meio às adversidades que eles estavam enfrentando ainda sob o domínio da Pérsia. Senhor dos Exércitos, esse é um título precioso para Malaquias. Ele vai aparecer 20 vezes no livro e vai passar para os leitores, vai passar para todos nós a ideia de um Deus forte, de um Deus poderoso, de um Deus que está no controle de todas as coisas. Amém. Você sabe, irmãos, que nós estamos também passando por um tempo de adversidades, de um tempo difícil. Se não bastasse as crises a nível coletivo que estamos enfrentando, como a crise da saúde, a crise da economia, a crise política que acaba afetando e atingindo a todos nós, nós também estamos enfrentando crises de ordem pessoal. Você sabe do que eu estou falando. Ansiedade, medo, luto muitas vezes. Mas o que eu quero dizer, como Malaquias, é: Deus não está ausente. Deus não está alheio a essas coisas. E é justamente nessa hora, nas horas da dificuldade, é que o Espírito Santo quer despertar todos nós como filhos amados de Deus, quer trazer despertamento para você, para a sua família, para a sua casa. Ele quer nos despertar para uma vida de mais fé e uma vida de mais comunhão com Deus, com o Senhor dos Exércitos. É por isso que nós demos esse título à mensagem: Tempo de Despertar. É tempo de nós despertarmos.
E o primeiro tópico dessa mensagem é sobre o grande amor de Deus. Malaquias, ele começa o seu livro nos lembrando de uma qualidade, de uma virtude que faz parte da essência, do caráter de Deus, que é o seu amor. Ou seja, Deus é amor e Ele nos ama incondicionalmente. Isso está lá no versículo 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Eu sempre os amei, diz o Senhor. E diante das dúvidas que pairam na cabeça do povo, por causa da dor, por causa da aflição que eles estavam vivendo, Deus responde o seguinte para eles: olhem um pouco para trás. Olhem para trás, vejam tudo que eu já fiz por vocês. Eu os escolhi, eu os abençoei, eu fui fiel em todo o tempo. Eu fiz uma aliança de paz e de vida com vocês. Então, se vocês olharem para trás e refletirem bem, se vocês forem sinceros, vocês reconhecerão o meu amor por vocês e então exclamarão: como o Senhor é grande. Está no versículo 5. Como o Senhor é grande. Talvez o seu coração também esteja aflito nesse momento. Você esteja enfrentando a ansiedade, o medo, o luto. Você esteja sofrendo por causa das crises que nós estamos vivendo em nosso país. Mas ao invés de duvidar, olhe um pouco para trás. Pense em todas as bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. E não se esqueça do mais importante. Deus te amou tanto que Ele enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por você. Jesus Cristo veio para te dar vida eterna ao lado dele. Isso é bênção. Só um Deus muito grande, só um Deus muito amoroso é capaz de fazer isso para você. Por isso, vou repetir, nunca coloque em dúvida o amor de Deus por você, mesmo em meio às lutas e adversidades. Não coloque em dúvida o amor de Deus. O Salmo 27, que nós lemos lá no início do culto, Davi diz que ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante, porque eu tenho um Deus que é o Senhor dos exércitos. Mas a segunda parte da mensagem de Malaquias vai falar sobre a ingratidão do povo. Vai falar sobre a atitude negativa e desprezível do povo de Judá, apesar de todo o amor que Deus está demonstrando. Malaquias expõe aqui uma atitude condenável dos líderes e de todo o povo, especialmente em relação ao culto e à adoração. Por isso ele faz algumas perguntas retóricas, ou seja, perguntas que têm o objetivo de levar os seus ouvintes a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Então, essas perguntas retóricas estão no versículo 6. Todo filho honra o seu pai. Isto é natural. Então Deus pergunta: se eu sou o pai de vocês, onde está a honra que me é devida? Todo servo respeita o seu senhor. Se eu sou o Senhor de vocês, onde está o temor, o respeito que me devem? Em outras palavras, irmãos, não é o amor de Deus que deve ser questionado por nós, mas sim é o amor de nós para com Deus. No contexto de Malaquias, é o amor dos judeus para com Deus que deve ser questionado. Preste bem atenção, quantas vezes você ficou em dúvida sobre o amor de Deus por você em meio aos ventos e às tempestades? Algumas vezes você duvidou do amor de Deus por você, muitas vezes. Mas agora outra pergunta: quantas vezes
em meio à bonança, em meio à calmaria, você perguntou como está o seu amor por Deus. O seu amor por Deus. O problema na época de Malaquias não era a inércia de Deus. Deus estava presente, Deus continuava ativo, Deus continuava abençoando. O problema era a atitude dos líderes e do povo em geral. Eles estavam sendo ingratos. Eles não estavam levando a sério os mandamentos, a vontade de Deus. Como assim, Sérgio? No Antigo Testamento, a adoração a Deus incluía a oferta de animais para o sacrifício. O ritual mais comum era a imolação do animal e a aspersão do seu sangue no altar para a remissão dos pecados. Lá no livro de Levítico, escrito por Moisés, está escrito que o boi, o carneiro ou bode apresentado como oferta deveria ser um macho sem qualquer defeito. Essa era uma regra, irmãos, muito clara para todo o povo. Eles sabiam dessa regra. E essa regra é tão pesada, era tão rigorosa, que lá em Deuteronômio 17, versículo 1, está escrito assim: não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele, desprezível para Deus. Mas o que estava acontecendo naquele contexto? Os sacerdotes e o povo em geral estavam ofertando para Deus animais cegos, aleijados, doentes e até roubados. Eles tinham sim animais sem defeitos, animais puros, mas faziam questão de levar os piores, os impuros, para o sacrifício a Deus. Ouçam o que Malaquias diz no final do versículo 8, do capítulo 1. Vocês seriam capazes de oferecer esses mesmos animais de presente para o governador da Pérsia? Se fizessem isso, será que ele se agradaria de vocês? Será que ele atenderia a vocês? É claro que não, irmãos. É uma pergunta, é outra pergunta retórica para reflexão. Nenhum de nós faria isso. Por isso Deus responde: se vocês não fazem isso com o líder terreno de vocês, por que fazem comigo? Que sou um grande rei e tenho um nome temido em todas as nações. Por quê? Por que nós não fazemos isso com as pessoas aqui do mundo, mas para Deus nós fazemos essas coisas erradas? Então vem a indagação de Deus: é assim que vocês me amam? É assim que vocês me honram? É assim que vocês me temem? Mas ainda não é tudo. No versículo 8 mesmo do capítulo 1, diz que os judeus não viam nada de errado nessa conduta. Deus não está levando isso em conta. E no versículo 13 é muito pior: eles riam e diziam entre si: como tudo isso é difícil, como tudo isso é chato, que perda de tempo, que perda de tempo. Mas essa palavra também serve para mim e para você. Qual tem sido a nossa atitude em relação a Deus e as coisas de Deus? Será que nós também não estamos agindo como os judeus e banalizando a nossa vida espiritual? Banalizando a nossa relação com Deus? Eu quero dar para você 3 exemplos muito práticos para você refletir. Primeiro é o tempo. Você tem dedicado o melhor do seu tempo para Deus? Ou tem oferecido a Ele apenas o tempo que sobra? Você diz o seguinte: eu tenho família, trabalho, estudo, alimentação, sono, banho, lazer, descanso. Eu preciso entrar nas redes sociais. O que sobrou? O que restou?
Esse será o tempo dedicado a Deus. Quantas vezes nós não fazemos isso? Segundo lugar, segundo exemplo, os nossos dons e talentos. Você tem servido a Deus com os melhores dons e os melhores talentos que você tem? Ou tem oferecido as sobras? Aquilo que não dá muito trabalho, aquilo que não exige dedicação e aquilo que não atrapalha em nada a sua agenda. Aí sim, eu vou pensar se eu vou oferecer ao Senhor esses dons e esses talentos. E o último exemplo, os nossos recursos financeiros. Você tem sido fiel com as suas contribuições? Tem separado as primícias, os primeiros frutos para Deus e para a sua obra, para o seu reino? Ou tem entregado apenas os restos para Deus? Tem se limitado a dar esmolas para Deus? Infelizmente, eu digo novamente, infelizmente, muitos cristãos ainda hoje não estão levando Deus a sério. Estão oferecendo as sobras para Ele. O que sobra, o que resta, animais cegos, aleijados, doentes e roubados. E ainda tem a ousadia de dizer, tudo bem, Deus não se importa com isso. Todo esse papo de igreja, esse papo de serviço, esse papo de adoração é muito cansativo. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, diz que essas pessoas prestam a Deus um culto ordinário, mal feito e desonroso. Uma adoração ordinária, mal feita e desonrosa. São cristãos nominais, são religiosos de plantão. Eles usam a Deus, porque eles estão preocupados apenas com os seus próprios interesses, com a sua própria vida. Eu quero me dirigir novamente a você que está me ouvindo agora. Você tem sido grato a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado? Você tem honrado a Deus como Pai? Você tem temido a Deus como Senhor? Você tem amado a Deus como Ele merece ser amado? Pense bem nisso, porque nós vamos para a terceira e última parte da nossa mensagem, que é o julgamento divino. O julgamento divino. A conduta do povo de Israel era desprezível e condenável aos olhos de Deus. Malaquias, então, irmãos, faz questão de lembrá-los que o mesmo Deus que é amor é o Deus de justiça. O mesmo Deus que ama é o Deus que irá julgar. Ele criou todos nós à sua imagem e semelhança. E em face do pecado, Ele dá a todos nós a mesma oportunidade para sermos salvos por meio de Jesus Cristo. E Ele julgará todos de acordo com a fé e a conduta de cada um. Ele nos criou iguais, Ele nos dá igual oportunidade de sermos salvos através de Jesus Cristo, e Ele julgará todos de acordo com os seus mandamentos e a sua palavra. Ouçam o que Paulo diz aos Coríntios. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos. Para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5:10. Malaquias, então, é usado por Deus para anunciar a sentença de Deus para aqueles judeus. No versículo 10 do capítulo 1, ele diz o seguinte: Deus não tem prazer na vida de vocês. Deus não aceita as suas ofertas, não aceita sobra, não aceita resto. Deus prefere que vocês fechem a porta do templo e não acendam mais o fogo do altar, porque tudo isso para Ele é inútil, não vale nada. Feche as portas do templo. E se vocês continuarem a agir desse modo, diz Malaquias, ouçam o que irá acontecer. Prestem muita atenção. Deus irá retirar imediatamente de vocês as suas bênçãos.
Vocês acham que não estão sendo abençoados? Mas quando Deus retirar a sua mão, quando Deus retirar as suas bênçãos, aí sim vocês verão o que é estar debaixo de maldição. Isso está no capítulo 2, versículo 2. O pior, no entanto, não vai acontecer agora, imediatamente. O pior vai acontecer no final dos tempos, no dia do juízo. Lá no capítulo 3, versículo 2, está escrito que Deus virá como fogo, fogo do ourives, um fogo tão ardente como uma fornalha. Sentença de Deus, irmãos. Mas, como nós falamos que as obras podem ser más, mas podem ser boas, e por causa do grande amor, da misericórdia de Deus, por causa da sua graça, Malaquias também anuncia as boas notícias do Evangelho. Ele diz que todos aqueles que se arrependerem e buscarem o Senhor de todo o coração, para aqueles que o amarem e o honrarem como ele merece, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Capítulo 4, versículo 2, que nós lemos no início da mensagem. Olha que interessante essa comparação entre Isaías e Malaquias. O profeta Isaías apresenta Jesus como um servo sofredor, o Cordeiro de Deus, um Cordeiro sem mácula e sem defeito. O Cordeiro que fez um sacrifício perfeito e agradável para o Pai. Jesus se ofereceu voluntariamente por todos nós. E ao se oferecer como um sacrifício, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ele nos curou. Mas Malaquias apresenta agora Jesus não mais como um servo sofredor, mas como um rei glorioso e um justo juiz. E ele diz o seguinte: quando ele voltar, ele brilhará como o sol e revelará toda a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E nesse dia, quando Deus agir, a máscara de todos cairá. A nossa máscara religiosa cairá. E então nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias 3,18. Nesse dia, nós veremos realmente, claramente, como a luz do sol, quem realmente creu, amou a Deus e quem não fez isso. Você também estará diante do tribunal de Deus um dia. Todos nós estaremos. E o seu destino, irmão, irmã, vai depender da decisão e da atitude que você tomar hoje em relação a Jesus Cristo. Hoje, a sua decisão. Mas tanto essa decisão como essa atitude independem de crises, do lugar onde você vive ou do tempo que você tem aqui neste mundo. Não depende disso. Jesus falou que nós vamos passar por aflições, vamos passar por tribulações, mas assim como o amor de Deus é incondicional para conosco, Ele também espera de nós um amor incondicional. Ou seja, mesmo que eu esteja passando pela enfermidade, pela dor, pelo luto, enfrentando medo, situações adversas, eu amo a Deus incondicionalmente, porque Ele é meu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é meu Pai, Ele é o meu Senhor. Concluindo esta mensagem, os judeus do tempo de Malaquias receberam uma séria advertência. Se vocês não se arrependerem e não deixarem de oferecer sobras para Deus, animais defeituosos para Deus, Jesus virá sobre vocês como fogo, e vocês serão como a palha. Haverá morte e haverá destruição. Essa mesma advertência serve para mim e para você, para todos os cristãos de hoje.
Amem a Deus de todo o coração. Não deixem de amar a Deus. Adorem a Deus em espírito e em verdade. Adorem sinceramente. Adorem de coração. Temam o Senhor. Honrem o Senhor como Pai, como Deus dos exércitos. Se vocês se mantiverem fiéis, Jesus se levantará a favor de vocês como o sol na alvorada. Como o sol na alvorada. E vocês serão o tesouro pessoal de Deus. E haverá cura e haverá salvação. Esse, irmãos, é o tempo da igreja despertar. Tempo de despertar. Você que é líder, pare de brincar, leve Deus a sério. No dia do julgamento, os títulos não vão resolver nada. Eu era isso, eu era aquilo. Não, leve Deus a sério. Você que se diz cristão e discípulo de Jesus Cristo, pare de brincar, leve Deus a sério, ofereça o melhor para Deus. O melhor que você tem, os melhores dons, os seus melhores recursos, tudo que você tem de melhor, o seu tempo melhor. O que você quer? O que nós queremos? Bênção ou maldição? O fogo ou o sol? A destruição ou a salvação? É você que decide sobre a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas neste momento. Obrigado pela tua palavra de advertência e de exortação. Uma palavra dura, mas uma palavra necessária para nós despertarmos para a nossa adoração, para o nosso culto. Ajuda-nos, Senhor, principalmente nos tempos de adversidade, de aflição, de dor, para que o nosso amor continue sendo um amor verdadeiro, um amor independente das circunstâncias, um amor incondicional. Ajuda-nos, Senhor, a honrar a Deus, a honrar a Jesus como Ele merece. Ajuda-nos, Senhor, a Te adorar como o Senhor merece. Ajuda-nos a dedicar ao Senhor o melhor como o Senhor merece. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados e transgressões. E faz brilhar sobre nós o sol da justiça, trazendo cura e salvação e vida. Vem Espírito Santo sobre cada um. Vem Espírito Santo. Fala ao coração de cada um nesta hora. Nós oramos, te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. O Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, está vivo, está entre nós e ainda está atuando, agindo e nos ajudando. Obrigado. Essa é a nossa oração. Amém. Muito obrigado pela tua presença conosco. Espero que realmente Deus tenha falado ao seu coração. Preste muita atenção nessa mensagem. Ouça de novo e veja qual tem sido a sua atitude. Amém?
Vamos receber a bênção? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a presença, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Grande abraço a você, Deus te abençoe.